Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Jerry Rasmussen, que aconteceu no estado de Washington, nos Estados Unidos, no ano de 2021. E pessoal, tem muita gente comentando aqui nos vídeos que não estão recebendo as notificações direito do YouTube. E por conta disso, estão deixando alguns dos meus vídeos passar. Então, aproveitando aqui, eu queria informar que ontem eu postei um vídeo novo aqui no canal, que é um caso que aconteceu lá no estado do Maranhão e que repercutiu bastante por lá. É o caso Mariana Menezes. Eu vou deixar o link desse vídeo no meu comentário fixado aqui embaixo. Então assim que acabar esse vídeo, dá um pulinho lá, deixa um like, um comentário que me ajuda muito, tá? E nesse vídeo também, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Jerry Rasmussen nasceu em 1956 e morava em Valley, uma comunidade do condado de Stevens, no estado de Washington. Antes disso, ele morou por um longo tempo no estado do Oregon, também nos Estados Unidos, tendo se mudado para Valley por volta de março de 2021, com a sua esposa Brenda Rasmussen. Jerry era descrito como um homem de coração generoso, que gostava de fazer o bem para o próximo. Seus amigos e familiares dizem também que ele era capaz de consertar qualquer coisa e que adorava motocicletas. Segundo Tom Rasmussen, irmão de Jerry, ele trabalhou ao longo de toda a vida com várias tarefas de construção, como também a reforma de casas e de alicerces. O homem diz que Jerry tinha gosto pelo trabalho e adorava andar de moto em suas horas vagas. Já Sally Brandt, mãe de Jerry, diz que não havia nada que ele não pudesse fazer, sendo uma pessoa bastante multifuncional. Jerry tinha 2 filhos de outro casamento, Jeremy e Eric Rasmussen. Os filhos dele contam que o pai parecia alguém duro por fora, mas por dentro era uma pessoa sensível. A esposa de Jerry, Brenda, também tinha 2 filhos de um casamento anterior, Danny Jones, de 34 anos, e Andrew Jones, de 32. Na época dos fatos, Danny morava com Brenda e Jerry no Valley, enquanto que Andrew morava em outro estado, no Arizona. Tudo parecia correr bem com Jerry e sua família, até que em setembro de 2021, Jerry simplesmente desapareceu. Segundo Brenda, a esposa de Jerry, o homem teria saído com sua moto em mais uma de suas viagens. No entanto, o caso começou a se tornar bastante suspeito, a começar pelo fato de Eric, filho de Jerry, que relatou à polícia que visitou seu pai e Brenda pela última vez em agosto de 2021 e que, nessa época, tudo parecia bem entre eles. Porém, depois disso, ele voltou para sua casa na Califórnia e conseguiu falar com seu pai por telefone normalmente, até que no início do mês de setembro, ele não conseguiu mais falar com Jerry. Segundo Eric, depois desse dia, era Brenda que atendia o telefone todas as vezes e sempre falava que o pai dele estava ocupado e que não poderia falar naquele momento. Ele disse que na última vez que ligou para o seu pai, foi Brenda que atendeu novamente e disse que o homem estava no jardim e não iria falar com ele naquele momento. Esse comportamento estranho da madrasta fez com que Eric ficasse preocupado com seu pai. Foi então que no dia 28 de setembro, Eric decidiu ir até a casa do seu pai no Valley. Lá, ele descobriu que, na verdade, o seu pai estava desaparecido desde o dia 1º de setembro. Eric conta que ficou um curto período na casa com Brenda e os 2 filhos dela, Danny e Andrew. Ele disse ter começado a desconfiar que os 3 poderiam ter algo a ver com o desaparecimento de Jerry e se preocupava até com a própria vida enquanto estava lá. Ao ser questionada por Eric a respeito do seu pai, Brenda teria dito que Jerry pegou $30 mil da conta, uma arma e saiu com a sua moto. O rapaz desconfiou dessa versão, já que, segundo ele, Jerry não deixava a esposa a sós por muito tempo, especialmente porque ela não sabia dirigir e não tinha carteira de motorista para poder se locomover. Ainda antes de sair da casa, Eric disse ter questionado Andrew também, ao ponto que Andrew chegou a passar mal e a desmaiar na garagem com as perguntas. Isso, obviamente, fez com que Eric ficasse mais desconfiada ainda. Segundo a polícia, Brenda Rasmussen tentou relatar o desaparecimento do marido ao gabinete do xerife do condado de Stevens no dia 27 de setembro de 2021. Na ocasião, ela disse a um policial do local que Jerry tinha lhe dito que estava se sentindo entediado e então pegou $30 mil em dinheiro e saiu com a sua moto.
Brenda relatou também que ela e Jerry haviam tido uma briga antes dele desaparecer. Ela disse que esperou 3 ou 4 dias para só depois entrar em contato com ele, acreditando que o homem estava querendo manter distância. Ao perceber que não conseguia contatá-lo, ela disse ter começado a ficar preocupada e, algumas semanas depois, decidiu procurar a polícia. Segundo ela, Jerry já tinha feito longas viagens de motocicleta no passado e por isso ela não estranhou que ele estivesse tanto tempo fora sem fazer contato. Após o seu depoimento, ela foi informada que, como Jerry supostamente não estava em perigo, já que segundo ela, ele tinha saído por vontade própria, eles não podiam registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Foi somente quando Eric entrou em contato com as autoridades e explicou que as circunstâncias do desaparecimento do seu pai eram suspeitas, que os policiais decidiram abrir um chamado para uma pessoa desaparecida e deram início às buscas. A polícia começou a investigação, entrevistando familiares distantes de Jerry, pessoas que ele pudesse ter entrado em contato em sua suposta viagem de moto, mas ninguém sabia de nada sobre ele. Durante as investigações, os detetives perceberam que algumas coisas não estavam se encaixando. Havia alguns detalhes que começaram a chamar a atenção dos policiais. Eles então começaram a trabalhar com a hipótese de que um crime havia acontecido. Um desses detalhes foi o fato de que os vizinhos entrevistados pela polícia confirmaram a versão de Eric sobre Jerry. Eles disseram que Jerry raramente ia a algum lugar sem Brenda, o que tornou estranho a versão da mulher sobre o desaparecimento do marido. Eles disseram também que nunca ouviram uma discussão vindo da casa do casal e que o clima por lá sempre pareceu tranquilo. Um dos vizinhos do casal, um homem chamado Gary, relatou à polícia que Brenda lhe disse que Jerry havia ido para a Califórnia em uma viagem de negócios e que esperava que ele ficasse bem. Só que essa versão não condizia à versão que ela tinha dado à polícia e ao filho de Jerry. Além disso, a polícia descobriu que no dia 1º de setembro, mesmo dia do desaparecimento de Jerry, Brenda comprou um galpão pré-construído para colocar no seu quintal. Segundo Danny, um dos filhos de Brenda, o galpão era um presente de agradecimento dele à sua mãe e Jerry pela ajuda do casal com a sua recente venda de casa e mudança. No entanto, segundo os vizinhos ouvidos pela polícia, Jerry era carpinteiro e certamente teria preferido ele mesmo construir o galpão, já que já tinha construído vários outros no decorrer dos anos, ao invés de comprar um pré-pronto. O galpão foi entregue à família no dia 7 de setembro de 2021 e colocado em um bloco de concreto no quintal. Outro detalhe que chamou a atenção da polícia foi a viagem de Daniel Tavaglione para Valley no dia 2 de setembro. Daniel Tavaglione é o pai de Brenda. Em depoimento, Brenda e os filhos disseram que Daniel voou para a cidade para pagar um empréstimo a Jerry. Mas para os detetives, era possível que Daniel tivesse voado da Califórnia onde mora para ajudar em um crime ou para ajudar a esconder o corpo de Jerry e sua motocicleta, além de se livrar de algumas evidências. Sobre a viagem do pai de Brenda, Eric disse que a última vez que seu pai e Daniel se falaram foi sobre esse referido empréstimo. Jerry, na época, ficou bastante frustrado, pois o homem não queria pagá-lo. Os dois, inclusive, tiveram uma pequena discussão, ao passo que Jerry disse para Daniel que não o queria mais em sua casa. Para a polícia, essas informações colocavam por água abaixo a versão de que Daniel teria viajado para pagar Jerry. A polícia também estranhou o fato de que, no dia 8 de setembro, o filho de Brenda, Danny, juntamente com seu avô, dirigiram a caminhonete verde de Jerry até Las Vegas, de onde Daniel pegou um voo de volta para a Califórnia e Danny voltou para casa. Em seu depoimento, Danny disse aos detetives que estava sozinho em Las Vegas após deixar o seu avô no aeroporto. No entanto, imagens de vigilância do hotel em que ele se hospedou mostraram que ele estava, na verdade, com seu irmão, Andrew. Depois que os irmãos deixaram o hotel, a equipe de limpeza do local notificou as autoridades, pois eles haviam esquecido no quarto uma jaqueta contendo 5 pistolas calibre .45 carregadas. A polícia relata também que Danny transferiu $2.000 para seu irmão e sua mãe, enquanto ele estava na Califórnia. Durante todas as vezes em que foram ouvidos pela polícia, os três omitiram a informação sobre essa viagem. Para finalizar todo esse conjunto de suspeitas, no dia 19 de setembro, Danny comprou uma van de tamanho grande, que foi capturada por um leitor de placas em Las Vegas pela polícia, no dia 22 de setembro.
A polícia realizou uma perícia na van recém-comprada por Danny e encontrou manchas de óleo na traseira dela que não existiam no momento em que ela foi vendida. Para os detetives, aquele era um sinal de que ela foi utilizada para transportar a motocicleta de Jerry para depois ser descartada. No dia 1º de outubro de 2021, Brenda Rasmussen e seus filhos decidiram fugir após perceberem que o cerco estava se fechando contra eles e a qualquer momento a polícia poderia prendê-los. No dia 5 de novembro, os detetives entrevistaram o ex-marido de Brenda. O homem relatou que eles conversavam bastante e que ela teria relatado a ele que Jerry a impedia de falar com ele no começo, mas que depois acabou permitindo que ela tivesse contato com ele. Segundo ele, 4 ou 5 meses antes, ele havia perguntado para Brenda se ela estava feliz com o casamento, ao passo que a mulher teria lhe dito que não. Ele então disse ter questionado por que ela simplesmente não ia embora, ao passo que Brenda respondeu que não era tão simples assim. A declaração do ex-marido de Brenda desmentiu a dela, pois em um dos seus depoimentos à polícia, Brenda disse que estava feliz com Jerry. Posteriormente, a polícia conseguiu um mandado de busca que foi realizado na casa de Brenda. Nessa busca, a polícia levou cães farejadores próprios para a detecção de restos humanos. Após algumas horas de buscas, os cães indicaram possíveis restos próximo ao galpão recém-instalado ali. Os próprios policiais relataram terem sentido cheiro muito forte vindo do local. No entanto, a polícia ainda não tinha permissão para escavar o solo da propriedade. No dia 1º de dezembro de 2021, um mandado foi realizado para a remoção do galpão. As autoridades usaram uma escavadeira para mover o galpão e quebrarem o concreto, até encontrarem uma camada de papel alumínio logo abaixo da primeira camada de cascalho. Após escavarem mais um pouco, os policiais encontraram um corpo envolto em um cobertor rosa e filme plástico. O corpo foi retirado e enviado para uma perícia, e mais tarde as autoridades confirmaram como sendo de Jerry Rasmussen. O médico legista responsável pela necrópsia afirmou que o corpo apresentava o que parecia ser um buraco de bala na região da cabeça. Segundo ele, foi esta perfuração que causou o óbito de Jerry. De acordo com as autoridades, o corpo estava escondido no local há pelo menos 3 meses. No dia 17 de dezembro de 2021, os detetives solicitaram a emissão de mandados de prisão para os suspeitos. No entanto, como eu já mencionei, Brenda e seus filhos já haviam fugido. Então, um alerta de fuga foi emitido, tanto para as polícias locais quanto para as de outros estados. Mais tarde, detetives do estado do Arizona conseguiram pistas a respeito do paradeiro dos foragidos e rapidamente comunicaram os detetives responsáveis pelo caso. Em 7 de fevereiro de 2022, Brenda e seus 2 filhos foram presos. Eles estavam na cidade de Fort Morehead, no estado do Arizona, a quase 3.000 quilômetros de onde moravam. Com o trio, havia uma bolsa de viagem pronta, contendo itens de sobrevivência, armas, munição e um mapa no México. Eles foram levados sob acusação de terem planejado e cometido o crime contra Jerry Rasmussen. Para Brenda e seu filho Danny, foram adicionados ainda outros agravantes, como a ocultação do corpo da vítima. Algumas semanas depois, o nome de Andrew também foi incluído neste agravante. Todos os 3 acusados foram mantidos em uma cadeia no estado do Arizona por alguns dias, até serem extraditados para o estado de Washington. Daniel Tavaglione, o pai de Brenda, que tinha 77 anos na época dos fatos, foi acusado de ser cúmplice. Ele foi preso mais tarde, mas foi liberado no dia seguinte sob pagamento de fiança. Na ocasião, o promotor responsável pelo caso disse que Daniel sofria de problemas de saúde devido à idade e que, por isso, ele não poderia ser mantido preso até ser comprovado o seu crime. Em depoimento, Danny disse que foi instruído pela sua mãe a se livrar da motocicleta de Jerry e que apenas estava cumprindo ordens dela. Já Brenda disse em depoimento que tentou por diversas vezes o divórcio antes do crime, mas que não conseguiu. Para o detetive responsável pelo caso, Brenda era a mente por trás de todo o crime. O outro filho da mulher, Andrew, parecia muito surpreso ao saber das acusações contra ele. O homem disse aos policiais que estava planejando visitar a sua mãe. Então, quando seu irmão disse que iria buscá-lo, os dois dirigiram juntos. Ele disse que, quando chegou na casa de sua mãe,
ela não parecia preocupada, mas que ele notou que havia algo estranho. Andrew disse também que eles não estavam fugindo da polícia, mas sim de pessoas que estavam os ameaçando. Segundo ele, depois de deixarem Washington, os três passaram por 6 estados diferentes e foram perseguidos diversas vezes por pessoas que estavam em motocicletas. O homem disse várias vezes em seu interrogatório que não tinha nenhum conhecimento sobre o crime contra Jerry. Com os 3 acusados sob custódia, a polícia começou a levantar informações a respeito da convivência deles com Jerry, para tentar entender melhor o que havia acontecido. Danny Jones, um dos filhos de Brenda, disse em seu interrogatório que Jerry não permitia que ele falasse com sua mãe ao telefone ou a levasse para o seu aniversário. Ele contou que começou a sua relação com Jerry com o pé esquerdo e que eles não se davam muito bem. Ao ser perguntado se Jerry seria agressivo com Brenda, Danny disse que não sabia de nenhuma agressão, mas que ele era extremamente exigente com suas coisas e que tinha imposto muitas regras na casa. Segundo Danny, por tudo isso, Brenda não se sentia confortável e não estava feliz no casamento, mas não podia fazer nada sobre isso. Os policiais questionaram por que ela não poderia fazer nada sobre, ao passo que ele respondeu que Jerry teria ameaçado tirar a vida de Brenda caso ela o abandonasse. Ao serem confrontados com as evidências e o corpo encontrado enterrado, os 3 acusados mostraram diversas contradições em seus depoimentos. Danny, ao ver a foto de onde o corpo foi encontrado, ficou sem reação e apenas perguntou quem tinha feito aquilo. Depois, ele admitiu que havia mentido em algumas falas porque estava com muito medo e não sabia o que estava acontecendo. Ele pediu que os policiais falassem com a sua mãe, porque ela é quem saberia o que aconteceu, e finalizou dizendo que queria um advogado. A polícia disse não saber ainda qual dos 3 disparou a arma contra Jerry e nem o motivo específico para isso. As investigações do crime ainda estão em andamento e a tendência é que mais acusações sejam apresentadas contra os suspeitos. O crime contra Jerry chocou a todos que o conheciam. Segundo sua família, ninguém estava ciente de qualquer problema em seu casamento com Brenda. Gary, vizinho do casal, disse que o crime era muito assustador para ele, que pensava nisso o tempo todo e em como a vida é curta. Segundo ele, Jerry trabalhou muito durante sua vida e só estava esperando o momento certo para se aposentar e curtir um pouco, mas não teve tempo para essa oportunidade. Sally, mãe de Jerry, disse que sente muita falta do filho e que o acontecimento está sendo muito difícil para ela. Ela disse não desejar isso para nenhuma mãe ou pai e que aquilo era algo terrível. Sally finalizou dizendo estar chocada com o caso. Tom Rasmussen, irmão de Jerry, contou que o homem conheceu Brenda pela internet cerca de 3 anos antes do crime. Tom disse que nunca ouviu falar de brigas entre o casal até o período do desaparecimento, em que eles teriam discutido sobre uma cerca. Para o homem, Jerry e Brenda realmente se amavam. Segundo ele, o casal fazia tudo juntos e pareciam estar insatisfeitos com a companhia um do outro. Os advogados dos acusados não quiseram se pronunciar a respeito do crime. Jerry Rasmussen tinha 65 anos quando foi vítima do crime. Atualmente, os acusados continuam sob custódia das autoridades e as investigações continuam em andamento. Se for provado que eles realmente são os autores, é provável que peguem mais de 20 anos pelo crime. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.